Graça e paz a todos. Amados, é com muita alegria que estamos retornando para mais um estudo da Palavra de Deus no projeto Auxílio ao Mestre. Você que é professor, professora, aluno da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa revista da CPAB. A lição de hoje é a lição de número 8. Abigail, um caráter conciliador. No decorrer desta lição, estudaremos e aprenderemos acerca do caráter desta mulher, o que ela representou, o que ela significou na história da Bíblia. E nós vamos para o nosso primeiro momento de introdução. Abigail nos ensina que diante da iminência de uma tragédia anunciada, decisões importantes precisam ser tomadas. Não adianta buscar o culpado pela situação. É preciso coragem e atitude para se encontrar uma solução o quanto antes. O que nós iremos aprender com Abigail é esta essência, que diante de situações extremas de calamidade, tragédia anunciada, a melhor coisa a ser feita é resolver o problema, buscar a solução do problema. No caso, ela não foi a pessoa que provocou a situação que Davi viria para matar todos os homens da sua casa. Mas naquele momento não adiantava mais buscar quem era o culpado. Precisava se resolver, buscar uma solução para o problema. Meu amado, todos nós temos problema. Alguns problemas nos atingem pela ação de terceiros. E diante dessa situação, não adianta a gente ficar procurando quem errou, quem culpou. Nós temos que primeiro buscar a solução. E esta mulher, ela mostrou ser uma mulher de atitude, uma mulher de coragem, uma mulher de decisão. E é sobre Abigail que nós estaremos estudando e aprendendo com a vida dela. Primeiro tópico 1. Abigail, um pouco de sua história. Vamos falar agora de um pouco da história de Abigail. Quem é esta mulher, onde ela morava, em que contexto que ela aparece nas Sagradas Escrituras. Esta a proposta desse primeiro vídeo e desse tópico de número 1. Primeiro subtópico da nossa lição. Nabal, um homem de Belial. A bênção material desprovida do temor do Senhor, pode tornar a pessoa um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, um verdadeiro mendigo espiritual. O maior problema é que este tipo de mendigo não consegue enxergar sua situação miserável. Nabal, esposo de Abigail, era um homem rico, era um homem próspero, um dos homens mais poderosos da sua região. Porém, aos olhos de Deus, ele era um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Porque a riqueza, meu irmão, ela não é problema. A riqueza, ela é uma dádiva de Deus. Ela pode ser conquistada de forma ilícita ou de forma lícita. A prosperidade que não procede de Deus e a prosperidade que procede de Deus, mas é mal administrada. No caso de Nabal, ele tinha a prosperidade, mas ele não tinha o temor de Deus. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muitos bens, muitas riquezas e possessões, mas não têm o temor de Deus, são verdadeiras pessoas miseráveis, pobres, desgraçadas, cegas e nu. E o pior, as pessoas que têm dinheiro e não têm o temor de Deus como a sua maior riqueza, são verdadeiros mendigos espirituais.
A diferença é que esses mendigos, eles não conseguem enxergar a real situação espiritual na qual eles estão inseridos. Naquela parábola que Jesus fala do rico e Lázaro. O rico com a prosperidade, Lázaro na miséria como mendigo, morrem os dois. Mas aos olhos de Deus, quem era o mendigo era o rico. E quem era o rico era o mendigo. Mas o cerne desta parábola de Jesus não está na questão do dinheiro ou da miséria. O cerne da palavra do Senhor Jesus ali dessa parábola está onde está o seu coração. O mendigo tinha temor de Deus e o rico não tinha temor de Deus, por isso ele era mendigo, e por esta razão o mendigo era rico aos olhos de Deus. Vamos a uma reflexão. A prosperidade material não é sinônimo de nível de espiritualidade ou de aprovação de conduta por parte de Deus. Tampouco a escassez é sinal de falta de fé ou castigo da parte de Deus. Muitas vezes na nossa sociedade, principalmente dentro de muitas igrejas, há uma inversão de valores. Pessoas acreditam porque estão prosperando, porque estão enriquecendo, porque a vida financeira vai bem, as economias vão bem, ela está tendo o favor de Deus e que Deus está aprovando a vida dela, que ela é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Em contrapartida, aquele que é assalariado, que está em dificuldade financeira, que não tem dinheiro para pagar suas contas, que está desempregado, que não é curado, parece que ele está debaixo da maldição de Deus, e ele não tem fé ou ele não é espiritual. Nós não podemos medir a espiritualidade a partir das coisas materiais, porque Jesus ele olha para a igreja de Laodiceia, que era a igreja mais próspera, a igreja mais rica das 7 igrejas ali, onde ele direciona a sua carta. Ele fala que aquela igreja era pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Jesus ele fala que bem-aventurados são os que choram. E na nossa sociedade nós temos como bem-aventurados aqueles que estão sorrindo, que estão vibrando. Então, meu amado, nós não podemos cometer esse risco, confundir as coisas materiais com as coisas espirituais. Você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Se você tem um temor de Deus no seu coração, a bênção financeira, a prosperidade, ela poderá vir ou não sobre a sua vida. São vários fatores que precisamos falar ligados à questão da prosperidade. Prosperidade aos olhos de Deus não é somente dinheiro, riquezas e bens materiais. A prosperidade aos olhos de Deus, ela envolve muito mais do que isso. Vamos lá, meu amado, ao segundo subtópico da nossa lição. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Nos momentos de mais profunda angústia e até desespero, podemos nos decepcionar com as pessoas que poderiam nos socorrer e, no entanto, preferem virar as costas por não compartilharem da nossa dor. Davi viveu aí esta situação. Ele cuidou dos gados, do rebanho de Nabal, dando-lhe proteção para que ninguém roubasse, para que ninguém matasse os seus pastores ou roubasse o seu gado e o seu rebanho. E quando Davi precisou, porque ele estava com 600 homens, fora as mulheres, as crianças, os seus filhos, devia ter aproximadamente ali pelo menos 1000 pessoas naquele grupo, 1000 bocas para alimentar, sendo perseguido por Saul de todas as formas, e ele estava vivendo um momento de dificuldade, precisando de ajuda. Davi estava precisando de comida, de prover para ele e para mais quase 1000 pessoas. E ele procura em Nabal uma ajuda, e Nabal era um homem rico, era um fazendeiro, contextualizando, que tinha mais de 1000 cabeças de gados, tinham mais de 1000 ovelhas. Ele poderia facilmente ajudar Davi, e ele não ajudou. Meu irmão, há momentos na nossa vida, um momento de angústia,
momento até mesmo de desespero, que a gente não tenha nem comida na mesa, a gente não tem um dinheiro para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz, e você busca ajuda, e justamente aqueles que poderiam nos ajudar são aqueles que viram as costas, são aqueles que se mostram indiferentes à nossa dor, ao momento que estamos atravessando. Davi vivenciou isso, eu estou sujeito a passar por isso, você também está sujeito a passar por isso. Entenda que esta situação, ela faz parte do aprendizado de Deus para moldar o meu caráter e o seu caráter. Se aquela pessoa poderia te socorrer, poderia lhe estender a mão, ela não fez, Deus abrirá a porta em outro lugar. Nem que ele tenha que usar um descrente, nem que ele tenha que usar um ímpio para te abençoar, mas ele trará a resposta para você. Quero fazer aí uma breve reflexão sobre esse tópico. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, estaremos sujeitos à indiferença e hostilidade de pessoas soberbas e avarentas, muitas das quais dizem professar a mesma fé que a nossa. Davi estava no centro da vontade de Deus. Ele havia sido ungido pelo Senhor. Ele seria o próximo rei de Israel. Ele precisava de apoio, precisava de ajuda, mas mesmo estando sendo a vontade de Deus, ele se deparou com um homem arrogante, um homem soberbo e um homem avarento. E o que é pior, aquele homem, ele não era moabita, ele não era filisteu, aquele homem também era judeu que professava a mesma fé no Deus de Davi. Porém, Deus não era visto através das práticas e do testemunho de Nabal. Meu amado, quantos de nós já precisamos de ajuda de alguém que professa a fé no Senhor Jesus, que diz professar esta fé que nós professamos, mas quando necessitamos, encontramos a porta fechada, a arrogância, a soberba e a indiferença, pessoas avarentas, pessoas que poderiam ajudar e não ajudam. Deus permite que nós passemos por estas situações, porque faz parte do processo de Deus para moldar o seu caráter, para moldar o meu caráter. Quando você se deparar com essa situação, meu irmão, levanta a cabeça, segue adiante, porque Deus proverá para você de uma outra forma e de uma outra maneira. Vamos ao próximo tópico da nossa lição, nosso próximo subtópico. Subtópico de número 3. Davi resolve vingar a afronta. Nossas palavras, somadas à ingratidão, podem suscitar o ódio e até mesmo a loucura alheia. Sei exatamente o que falo e por que falo, porém, foge ao meu controle a reação das pessoas ante as minhas palavras. Meu amado, as palavras que saem dos meus lábios, elas podem suscitar nas pessoas ódio, rancor, ressentimento e até mesmo desejo de vingança ou até mesmo desejo de matar. Eu sei o que falo e por que falo. Nabal proferiu palavras pesadas, com arrogância, com soberba e prepotência, que despertou o ódio de Davi. Eu não estou aqui apoiando a decisão de Davi. Davi estava errado, Davi estava equivocado. Mas naquele momento, Davi foi tomado de um ódio tão grande que ele decidiu matar Nabal e todos os homens daquela casa. Meu amado, precisamos tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Nós podemos suscitar o ódio dos nossos filhos, podemos suscitar o ódio, a mágoa, o rancor dos nossos filhos nas pessoas à nossa volta. Precisamos ter sabedoria daquilo que sai da nossa boca, porque nós podemos provocar o ódio e a reação mais animalesca nas pessoas,
principalmente no trânsito. Você está ali dirigindo o seu carro e, de repente, diante de uma situação que você se sente no direito de desabafar, de jogar em cima do outro a sua arrogância, você profere palavras, você afronta e você não sabe que você pode despertar e suscitar o ódio de uma pessoa que está armada, mal intencionada e até mesmo tirar a sua vida. Por isso que a palavra do crente ela tem que ser uma palavra temperada, uma palavra com sabedoria. Nós não podemos falar tudo aquilo que pensamos ou aquilo que nós desejamos falar no momento quem sabe, de desequilíbrio emocional, de desentendimento, porque depois que a palavra foi proferida, meu irmão, você não tem mais domínio sobre ela. Você tem domínio sobre o que você fala, mas depois que você falou, você não tem mais controle sobre a reação alheia, como aquela pessoa vai reagir. Quantas pessoas já criaram briga, separação, divórcio, inimizade entre irmãos por causa da palavra que saiu da sua boca? Meu amado, que Deus nos dê a graça de termos palavras temperadas para lidar com nossa esposa, você com seu marido, com seus filhos, você professor. Ter uma palavra sábia na direção de Deus para falar até mesmo com o aluno na sala, na escola dominical, porque uma palavra nossa, talvez impensada, mal proferida, ela pode causar mágoa, ódio, rancor, e se a pessoa não voltar mais para a igreja e se afastar dos caminhos do Senhor. Que Deus nos guarde, meu irmão, que Deus nos proteja. Eu quero fazer uma reflexão. Não sabemos com certeza qual será nossa reação ante a determinadas situações que ainda não vivenciamos. Em face do momento difícil que estava vivendo, Davi, por causa de comida, estava disposto a matar Nabal. Você já viu aquela frase que alguém diz: eu jamais faria isso? Não, eu nunca faria o que esse rapaz ou que essa irmã fez. Meu irmão, nós não podemos proferir esta palavra. Quem imaginava que Davi, ungido do Senhor, que foi consagrado, homem segundo o coração de Deus que Deus estava procurando, no momento de aperto, no momento de angústia, no momento de perseguição, no momento de desespero, a mulher e os filhos sem ter o que comer, e mais 600 homens com ele, acompanhado das suas esposas. Ele sofrendo a pressão de encontrar comida. Naquele momento de angústia, Davi ele já estava tentando tirar a vida de Nabal, num momento de ódio, num momento de rancor. Meu amado, e quem imaginaria que Davi estaria fazendo isso que ele fez? Meu amado, nem Davi se reconheceria naquele momento, se ele tivesse falado isso para ele antes dele ser rei ou dele passar por aquela situação. Nós não sabemos, meu irmão, como nós vamos comportar diante de determinada situação. É por isso que eu costumo dizer e quero refrisar que eu sou da opinião que o meu telhado, meu irmão, ele é de vidro. O seu telhado também ele é de vidro. Você está sujeito a cometer os piores pecados. Você está sujeito a trair a sua esposa, você está sujeito a mentir, a roubar, a matar, adulterar, estuprar. Você está sujeito a cometer os piores dos pecados. É por isso que a Bíblia afirma que aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Porque nós não sabemos, meu irmão, como será a nossa reação diante de determinada situação até nós estarmos diante dela. Talvez há pessoas que estão cumprindo pena na cadeia porque matou na hora da raiva, na impulsividade, ele acabou tirando a vida da pessoa. Então nós não podemos falar: eu jamais faria o que fulano fez. Quando você fala assim, você está se colocando às vezes num patamar de superioridade. Aquele irmão que caiu, aquele irmão que desviou, aquele irmão que se afastou. Lembra da parábola do filho pródigo? Pois bem, o filho pródigo afastou da casa do pai, mas quando ele volta,
O pai percebeu que o maior problema também estava no filho mais velho, porque o filho mais velho tinha mágoa, tinha rancor, tinha ódio, ressentimento e tinha a visão de um pai miserável. Então, meu amado, que Deus guarde a nossa vida e que nós não venhamos julgar a fraqueza e a razão da queda do meu irmão. Meu amado, terminamos aqui o nosso primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico. Eu gostaria de pedir que você assista também o segundo vídeo e o terceiro vídeo que nós estaremos preparando para auxiliar você na sala de aula. Meu amado, eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí pela frente que o Espírito Santo há de comunicar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus.